Amor, você tá distante. Aí, Olá. Oi, Doris, tudo bem? Gabriela também entrou. Gabi. O áudio tá bom? Começar com a música pra entrar no clima. Vou esperar um pouquinho todos chegarem. Rebeca, Gabi. Tudo bem? E aí, como é que estamos? O coração por essa live de hoje, que eu sei que vai ser um sucesso. Não por status, mas por abençoar vidas. Hoje meu coraçãozinho ficou todo acelerado. Sejam todos muito bem-vindos. Vai ser sim, né, Rebeca? Uma bênção. Ó. Eu não canto, tá, gente? Eu só... A minha melodia vai direto pro céu. A Rafa entrou. Uhum. Rafa, agorinha a gente te chama. Entra aí que já a gente chama você, viu, Rafinha? Tá ouvindo a gente direitinho aí, Rafa? Isso mesmo. Manu. É. Manuzinha, futura missionária. Ok, Rafa. Bom, pessoal, antes de começar, eu vou fazer uma oração rapidinho, tá? Pela nossa live de hoje. E porque eu sei que é algo que envolve muito o espiritual hoje também, tá? Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que estamos aqui reunidos, ó Pai, para aprender um pouquinho mais com a nossa amiga Rafaela sobre missões. Que o Senhor conduza essa live, ó Pai, da melhor forma possível. Que seja algo leve, que seja algo agradável. E todos aqueles que aqui entrarem para ver esta live possam absorver algo para as suas vidas. Oramos, agradecemos e entregamos em Tuas mãos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o melhor para conduzir tudo. Obrigada, Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, vou deixar bem baixinho aqui, tá? Nossa, é muito baixinho. É. Tá muito baixinho. Aí. Então vamos lá. Mas já deu? Já, né? Já deu horário, né? 19 horas. Em Sinop, 19 horas. É. E em Brasília, 20 horas. E lá na África, eu não sei. São, acho que meia-noite agora, né? Meia-noite, 8, pouco. 9, 10, 11, 12. É, meia-noite, quase 1 hora da manhã, né? É. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live, porque hoje tem muito assunto. E como vem acontecendo com as outras lives, né? A gente nunca consegue terminar com 1 hora. Vamos tentar, tá? Terminar essa com 1 hora. Mas se a gente for continuar, eu conto com a presença de vocês também nessa live, tá? Preparem suas perguntas, podem colocar suas perguntas que a gente vai respondendo, tá bom? Vamos chamar a nossa amiga Convidada. do bate-papo, a nossa conversa de hoje. Sobrenome difícil, né? Rafa, o Léo quase apanhou para falar seu nome aqui. Vamos lá? Hello! Olá! Hello! Oh! How are you? Rapaz!
Rapaz, tô internacional. Eu não Mas sou internacional. I love Piqui. Mas aqui fala português. Fala Ah, português. então tá tudo Aí certo. é bom, né? Aí é bom. Então tá tudo certo. Aí, ó, já mandaram um tia Rafaela pra você. Ai, A a Manu. Manu! Manu, te amo, linda. Ela vai vir pra cá pra trabalhar comigo. Isso, Yes. eu também creio, viu? Oi, Carol, Fabrício, Paulo, Elô. Para quem? Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tô tão Ah. feliz. Tem muita gente da minha família, primo, tio, minha irmã Ihu! no Instagram pra assistir. Gostoso, O parabéns! meu primo Ney ali falando, gente, que é isso? Que honra, meu Deus do céu. Minha tia... Ah, meu Deus, agora eu fiquei emocionada. Tô vendo que nós vamos durar umas 2 horas hoje. Eita! Olha ali, gente. Olha lá, só a família aqui, o campo entrando, ó. Agora a família... Eita, Glória, é um sobrenome complicado de falar, gente. Pois é. Misericórdia, mas tá bom. Então, Rafa, primeiro, muito, muito obrigada. Você sabe o quanto eu fiquei feliz de você ter aceitado o convite desse bate-papo. É uma conversa entre amigos. É uma conversa entre amigos, aonde você vai explanar para muitas pessoas o que é ser uma missionária. Mas antes de tudo, vamos começar por quem é Rafaela? Ixi, Conte-nos. sei não. Não! Deixa a minha mãe responder ali. Mãe, Como assim? Conte-nos. assim, uma vez, há um tempo atrás, muitos anos atrás, as pessoas perguntavam assim, quem que é Rafaela, né? Aí eu ficava assim, meu pai entrou! As pessoas perguntavam assim, quem que é Rafaela? E eu ficava assim, não sei, faço a mínima ideia. Só que muito dessa minha incerteza era ligada a não saber qual era o meu papel no reino de Deus também. Principalmente isso. Então, hoje eu já sei qual é o meu papel no reino. Hoje eu sei, eu entendo sobre a paternidade de Deus. Hoje eu sei qual é a minha função nesse mundo. E a Rafaela hoje ama pessoas, ama vidas, ama viajar, ama conhecer coisas novas, coisas diferentes, provar comida diferente. Eu não sei, minha mãe pode falar aí, mas eu não lembro de eu ser chata para comer quando eu era criança. Não lembro, né? Não lembro. Mas assim, eu gosto muito de provar coisas novas, né? Gosto de estar em lugares novos, gosto de estar com gente. Sei lá, a Rafaela gosta de tudo, entendeu? Gosta de coisas novas, gosta de provar o novo, gosta de estar aí pelo mundo. Isso, muito bom. Rafa, Aí, pai, meu, viu? Não Hã? menti. Não menti ali, ó. Meu pai falou nunca. Aí, viu? Rafa, entra aí, por favor. Ah, tá. O que você tava esperando era isso? Eu tava fazendo umas outras paradinhas aqui. Tá tudo certo. Rafa, eu quero que você esteja bem à vontade, tá? Pra você... Fica de boa. Pra você falar com a gente, assim, bem, nós estamos num bate-papo, você veio aqui, estamos em família. Quê? É família dela. É o tereré que ela tá falando. Tá vendo? Aqui não tem Então, essas assim, coisas. você, Rafa, é natural de onde? Eu sou de Laje, Santa Catarina. Com muito orgulho, amo demais minha terra. Não tenho mais sotaque de lá, só tenho a corzinha, os olhos, o cabelo que me denunciam que eu seja de lá. Mas sou de Santa Catarina. Isso, muito Nem bom. desconfiava. E hoje, atualmente, você tá morando aonde? Eu moro em Luanda, na Angola, continente africano. Gente, muito importante, em nome de Jesus Cristo, a África é um continente, não é um país. Pelo amor de Deus! A África Travou. é um continente. Yes, Tem yes. muito país aqui dentro. Verdade, né, menina? Isso é verdade. E a gente confunde mesmo, né? É verdade.
Mas você E mora na agora, Angola hoje. hoje você está na Angola. Tem quanto tempo que você está aí? Olha, eu não tô direto aqui, né? Mas a primeira vez que eu cheguei aqui na Angola, ano passado, foi em maio. Então já faz É. 1 ano e 3 meses, né? Acho que é isso, Ah. 2, 3 meses. 2 meses. Mas assim, quando eu cheguei aqui ano passado, eu cheguei em maio e eu vim com um visto temporário de 3 meses. Então, de 2 meses, desculpa. Então, eu fiquei 2 meses enquanto o meu visto de trabalho saía, era providenciado. Então, aí, quando foi em julho do ano passado, mais ou menos, esse meu visto saiu. Aí, esse ano, eu acabei de renovar esse visto para mais um ano. Ó, que coisa boa. Beleza, hein? Então, assim, eu já falei para Mas os meninos. o seu visto é anual? É isso? Esse meu visto, sim. Só que aqui, assim, na Angola, é bem diferente os vistos, assim, né? Então, o primeiro visto que eu vim, ele se chama visto de turismo, que é um visto, assim, mais facilitado para as pessoas transitarem aqui, que é um visto que o governo criou para poder ter uma facilidade no comércio e no trânsito de turistas na Angola. Então, é um visto que você tira online, você paga US$ 120, você paga no momento que você chega aqui, e não é tão difícil de você tirar assim. Agora, o meu de trabalho foi bem difícil. Foi bem burocrático, levou 5 meses para ele sair. 5 meses? Não, Nossa. 6 meses para ele sair. Nossa, tudo isso. Foi bem burocrático. Então, eu tinha direito a 2 anos nesse visto. Só que aí eu tinha que renovar, né? 1 ano, depois mais 1 ano. Ok. Aí agora, assim, a ONG Baluarte, a gente está num processo de legalização aqui na Angola. Então, a gente está... Assim que finalizar esse processo de legalização, a gente vai conseguir começar a tirar vistos para os missionários. Então, eu creio, em breve, que vamos tirar o meu visto pela ONG, né? Que aí eu não preciso tirar outros tipos de visto. E Aí já fica abre mais oportunidade para outras pessoas também, né? Aí fica mais facilitado, né? Porque daí a gente vai ter uma facilidade maior com o governo. As leis não são tão chatas assim, não, as coisas não vão ser tão burocráticas quanto elas são hoje, né? Porque é chato, Entendi. né, gente? A Angola não é fácil. Mas é porque é a Angola específico ou todos os outros são assim? Assim, eu não tenho experiências em outros países além de Uganda. Gente, tá com mosquito aqui, mas eu passei veneno em casa. Mas é que os mosquitos da África são diferentes. Eles fazem um zumbido diferente. Minha filha, pelo amor de Deus, uns dinossauros que passam na sua cabeça, só de Jesus. Então. Ai, meu Deus. O que eu tava falando? Sobre o visto em outros lugares. Ah, sim, Porque eu só tenho experiência na África em Uganda, que eu fui em 2015 para lá, fiquei 3 meses. E agora na Angola, né, que eu já tô 1 ano e tanto. Mas assim, quando eu fui para Uganda, não houve burocracia na minha chegada. Não houve burocracia na minha estadia, não houve nenhum problema, assim. Agora, aqui na Angola, eu já vejo que tem um pouquinho mais, né? As leis são um pouquinho mais rígidas em algumas coisas. Essa questão dos vistos, os vistos são muito burocráticos. Se você quiser vir para cá, por exemplo, e quiser trazer malas e malas de doações, você não vai ter tanta facilidade assim para trazer. Em Uganda já era diferente. Você não tinha problemas ao chegar na alfândega, ao chegar no aeroporto. Eu conheci vários missionários, vários amigos, parceiros, né, da missão lá de Uganda, que chegavam, iam para o país com malas e caixas e muitas coisas e não tinham problemas. Agora aqui, ano passado, por exemplo, vieram os padrinhos da Baluarte, né, que são os jogadores do Palmeiras, o William Bigode e o Rafa Veiga. E eles chegaram com algumas malas com bola de futebol e não sei o que. Era tudo para dar para as crianças da Baluarte. Não era para vender. E aí eles chegaram no aeroporto e olha que eles tentaram separar as coisas assim, né? Para não dar tanto na cara. Mas aí eles ficaram, acho que umas 5 horas retidos no aeroporto
Nossa. tentando resolver essa questão para pagar uma multa de equivalente a R$ 50. Nossa. Ou Quanto seja, tempo? 5 horas. foram de 4 a 5 horas eles ficaram retidos no aeroporto, só para É resolver doido. isso e pagar uma multa equivalente a R$ 50. Então, assim, é totalmente sem noção, sabe? Hoje, deixa eu contar uma coisinha, só para vocês entenderem, assim, como às vezes tem coisas totalmente sem noção e o quanto também as coisas se levantam contra a gente, entendeu? Hoje, por exemplo, eu não fui para Baluarte, porque eu tinha umas reuniões e outras coisas para resolver. E aí o nosso motorista, ele foi resolver algo na Baluarte que eu pedi. E era para ele ter chegado lá na ONG às 10 da manhã. Deu 11h30, deu 12 horas, deu 12 e tal, e ele não chegou. Eu comecei a ficar preocupada. Aí era quase 13 horas, ele conseguiu falar comigo, ele falou assim, Rafa, eu fiquei retido na polícia, no Quilamba, que é o bairro onde eu moro, ou seja, da hora que ele saiu daqui com o carro, ele ficou quase 3 horas retido aqui próximo da minha casa, retido com o carro. Porque a polícia disse que ele estava com a calibragem errada dos pneus. Meu Deus. Sério? É umas Então, coisas tão... e assim, eles, infelizmente, muita coisa que eu passei por aqui, outras pessoas passaram por aqui, principalmente agora nessa época de pandemia, as pessoas estão desesperadas por dinheiro, por comida. E aqui não existe esse auxílio emergencial igual tem no Brasil. Não existe isso. Não tem. O governo, o máximo que ele está ajudando é dando água nos bairros. E nem todos os bairros recebem água. Meu Deus. Mas e a comida? Fica onde? Então, uma polícia que infelizmente já é corrupta, está mais corrupta ainda porque está passando fome. Meu Deus. Então, assim, a gente depara com muitas coisas aqui, assim, sabe? Infelizmente, a Angola é um país riquíssimo em beleza natural, em recursos naturais. É um país que não é pobre. A capital Luanda é onde eu moro. É uma capital riquíssima. As pessoas têm muito poder aquisitivo, mas está no lugar errado. Né? Então foi tirado demais do povo. Angola saiu de uma guerra faz uns 20 anos mais ou menos. Então você pode imaginar, né? Como é que o país ainda tá. Então, quando começou a pandemia, por exemplo, era sinal nas ruas era tanque de guerra, sinal de alerta para você, toque de recolher, pessoas na rua com fuzil, com metralhadora, não sei o que, só para dizer para a população que tem que ir para casa porque tem um vírus à solta. Então, Angola é um país ainda muito militarizado, né? Como isso que eu ia falar. É um país ainda que age de forma muito militar ainda. Então, na época da guerra, a capital Angola ela era cercada. Por que eles faziam isso? Para preservar a capital. E agora, na pandemia, eles fizeram a mesma coisa. Eles cercaram Luanda inteira. As outras províncias, que a gente chama de província, os outros estados estão livres. Mas tem livre... Esqueci a palavra. As pessoas transitam, tem livre trânsito entre os estados, as províncias. Mas Luanda, ninguém entra e ninguém sai. Porque o governo preserva e protege a capital. E isso são resquícios da guerra ainda. Da guerra ainda, entendi. Tô chocado. Lá perto da Baluarte, o bairro onde fica a ONG é um bairro onde era feito muitos testes de mina, muitos testes de tiro, muita coisa. E semana passada encontraram uma mina terrestre próximo a Baluarte. Encontraram uma mina terrestre lá, ela estava enterrada, e aí eles viram que era uma mina, chamaram, né, o especializados e tal, não conseguiram desarmar, aí depois isolaram todo o local, e aí tiveram que disparar a mina. Então, é tudo muito recente aqui, sabe? Então, assim, eu compreendo
até certo ponto, a maneira como eles agem em algumas coisas. Mas não aceito. Eu acho demais, assim, sabe? Muito sem noção, muita coisa. Mas, né? Eu não tô no meu país, não tô na minha nação, então eu tenho que seguir as regras deles, né? É verdade. Mas Eita, antes de nós entrarmos bem A introduções à parte, né? sobre o assunto, vamos falar um pouquinho sobre o seu chamado. Quando foi que você descobriu o seu chamado? Ai, meu Deus. Assim, eu acho que desde criança, eu acho, assim. Mas eu não tinha... Igual a Manu? Igual a Manu. Manu, eu te amo. Ela é muito fofa, ela tá escrevendo. Não é a Manu, né? Eu sei, mas beijo, Manu. Eu acho que desde pequena, assim, porque, como eu falei, eu sempre gostei muito de viajar, sempre gostei muito de gente, sempre gostei de lugares novos. Nunca fiquei satisfeita de estar no mesmo canto, assim, sabe? Nunca fiquei satisfeita de fazer a mesma coisa por muito tempo. Às vezes eu até achava que eu ficava assim, meu Deus, eu não sou capaz de terminar uma coisa que eu comecei. Mas depois o tempo foi passando e eu fui percebendo que não era bem isso. Não é que eu não tinha firmeza de terminar as coisas. É porque eu não tinha paciência de estar no mesmo lugar por muito tempo. Eu sempre tinha muito esse negócio de estar livre, entendeu? Eu não me prende, me solta. Não me segura. Mas eu sempre gostei muito, muito desde pequena de saber sobre os países, sempre gostei muito de assistir filmes, né? Sobretudo. Sempre gostei de história. Então, isso pra mim, hoje eu vou identificando que já eram traços do meu chamado. E aí, quando eu comecei, eu acho que, sei lá, tinha uns 15, 17 anos, não sei. Eu até falava que eu queria fazer turismo e hotelaria. Ou então comércio exterior. Porque eram tudo coisas relacionadas a sair pra fora. E aí, só que eu não fiz nada disso, né? Eu fui fazer o curso de administração. Nada. Nossa, nada a ver. Nada. A ver. Só que aí eu fui trabalhar com meu pai. Meu pai tinha uma empresa de leilões rurais. Pai, mãe, beijo, amo vocês. Meus irmãos, não sei se estão vendo, amo vocês. Meus tios, meus primos. Ai, meu Deus, é muita gente. Gente, ai, que saudade. Desculpa, gente, é que eu tô tão emocionada, tem tanta gente. E aí eu fui trabalhar com os meus pais. Peraí só um pouquinho. Vocês que estão entrando aí, manda no direct das pessoas para eles poderem entrar também e estar assistindo a live com a gente. Vai lá, manda aí nos direct. Só clicar aqui nesse, não sei se vocês sabem, nesse aviãozinho, vocês clicam no aviãozinho e vai direto enviando para as pessoas, tá? Vai lá, porque essa live é muito importante também. Olha ali, ó, Andresa, obrigada. Depois eu te pago aquilo lá que eu prometi, tá? Olha o que ela escreveu. A melhor missionária. Obrigada. Minha amiga, Chuchu, te amo. Foi tudo combinado? É tudo combinado, minha gente. Tá achando 21/12, SM. Mentira, né? Gente, eu sou mesmo a melhor. Pelo menos pros meus amigos eu sou. Isso mesmo. Tá. Você é melhor em tudo que você faz. Então, aí eu trabalhei com meu pai, né, durante, acho que uns 15 anos, não, acho que uns 10 anos com ele, numa empresa de leilões rurais. Então, a gente viajava muito, 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 muito. Eu sempre estava viajando pelo Mato Grosso, no Pará, mas eu viajava muito, né? Teve até uma vez que eu lembro que eu fiquei 4 meses só dentro do Mato Grosso, sem voltar para casa, só viajando a trabalho. Mulher, você já estava sendo preparada? Pois é. E assim, eu sempre tive um desapego dentro de mim, assim, sabe? Eu nunca fui apegada. E eu até, às vezes, eu fico lembrando de algumas coisas que eu sei que meu pai e minha mãe, os meus irmãos, eu sei que eles sentiam isso de mim, como se eu não desse atenção para eles, mas eu não sabia expressar para eles que não é porque eu não os amava, que eu não tinha apreço e nem apego por eles, é porque alguma coisa dentro de mim falava que
eu não podia me apegar às coisas, porque em algum momento eu ia embora, né? Sim. Então é como se eu estivesse sendo preparada no meu coração para eu não me apegar às pessoas, às coisas. Então eu sou muito. Eu dou mesmo minhas coisas. Eu lembro de, desde pequena, eu queria dar coisa para as outras pessoas. A minha mãe assim, menina, não fica dando tudo tuas coisas. E não sei o quê. E como é que pode você ficar dando essas coisas? E eu não tinha esse apego. Até hoje eu não tenho. Então, ao mesmo tempo que eu adquiro ou eu ganho bastante coisa, eu dou. Então, né? E assim, e aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando. E aí fui fazer o Rema. O Rema eu fiz em 2013 e me formei em 2014. Só que em 2012 eu não tinha feito Rema ainda. Eu fui numa conferência de ministros em São Paulo com a minha mãe, conferência de ministros do Verbo da Vida. E foi nessa conferência de ministros que Deus falou comigo claramente sobre o meu chamado missionário. Foi quando o Gleison e a Marina Cabral, hoje eles são supervisores da Europa, eles estavam em cima do púlpito falando sobre o próximo passo que eles iam dar para a Europa. E aí eles falando com tanta emoção, com tanto amor sobre aquilo, não sei o quê. E aí o meu coração começou a acelerar, assim, sabe? E eu comecei a chorar, eu não sabia o que era, eu não sabia se eu estava tendo um ataque, um infarto. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sei que eu estava passando mal. E aí, aí foi, acho que no sábado à noite, o ministro Mark Hankins, ele ministrou sobre essa questão de chamada, essas coisas assim. E aí ele colocou a mão na minha cabeça. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, é como se tudo ficasse muito claro para mim, assim, sabe? Entendi. Aí voltei para Sinop e detalhe, era para eu ter feito o Rema com a minha mãe na época que ela fez. Minha mãe, ela fez o Rema 2012 e formou 2013. Mas eu era, detalhe, viu, mãe? Eu era muito teimosa, era. Aleluia! Eu era muito teimosa. E aí, eu tava fazendo faculdade na época também, fazia administração ali na Unemat. Aí eu ficava assim, não, o que eu vou largar a faculdade para fazer esse negócio de igreja? Onde já se viu eu largar? Onde já se viu? E aí, assim, eu não consegui, né? No outro ano, 2013, eu até tentei. Eu acho que fiquei 6 meses, se eu não me engano, no primeiro ano do Rema, no primeiro semestre, eu até tentei conciliar a faculdade com o Rema. Porque eu ficava assim, a minha mãe, sério? Sério, mãe? Chocada! Tô bege! Mãe, não comenta não, mãe. Tô brincando, pode comentar. E eu ficava assim, no primeiro semestre do Rema, eu estudava à noite, o Rema era à noite. Então, o Rema era das 8 às 10. Eu ficava na faculdade das 7 até 10 para as 8, nos dias que tinha Rema. Aí saía da faculdade e corria pro Rema. O Rema terminava 10, se eu não me engano, e minha aula era até 10h30, 11 horas, mais ou menos. Alguns dias. Então, eu voltava para a faculdade. Só que teve um dia, eu nunca vou esquecer desse dia. Eu cheguei na faculdade e eu comecei a chorar muito, 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 muito. E aí, alguns colegas meus próximos a mim, eles falavam assim, Rafa, o que foi? Você tá passando mal, já queria me levar para o hospital. E aí eu peguei, sentei no meio da Unemat e falei assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Esse não é meu lugar. Então você já entrou numa outra questão nossa, né? A gente ia falar para você agora sobre isso aí. Quando foi a convicção? Isso. Então foi nesse momento, então. Foi nesse momento. Só que assim, eu lutei muito ainda dentro de mim. Ainda lutei muito porque eu ainda tinha aquele negócio assim, como que eu posso largar uma faculdade
e viver uma coisa que eu nem sei o que é. Eu não Você conheço. estava ainda agindo no natural, né? Deixa eu printar aqui. No Então, natural. pois é. Então, assim, e aí eu ficava... Eu não entendi, eu não tinha entendimento ainda. Mas aí, depois que eu peguei... Eu acho que eu falei com os meus pais, eu acho que eles não gostaram muito mais. Eu falei que eu ia voltar depois. Eu falei que eu ia voltar. Eu falei, olha, depois eu volto para a faculdade. É só depois do Remo eu volto. Não voltei. Mas eu já falo sobre isso, calma. Tá Não bom. joguem pedras, não briguem comigo, calma. E aí me concentrei no Rema mesmo. Certo. E aí eu acho que foi numa matéria, eu não lembro agora, se foi, acho que foi do Rosilon, a matéria Evangelismo. Certo. Olha com quem que foi. Fortíssimo, né? Painho Ainda mais o Rosilon, né? Painho Rosilon. Aham. Painho. E aí ali, e eu tava, algumas coisas vinham acontecendo na época. Eu queria largar o Rema, queria largar tudo, não queria mais saber dessas coisas, porque eu tava vendo muita dificuldade nisso e tava vendo muita resistência de pessoas e resistência de muita coisa. Então, depois que eu tive essa matéria do Rosilon, eu levei uma paulada, assim, sabe? Na boca do estômago mesmo. E é como se fosse Deus falando assim, minha filha, eu não chamei você para você desistir. Eu não chamei você para você largar aquilo que eu coloquei dentro de você. Você não foi chamada para você deixar as coisas por fazer. Você não foi chamada para deixar as coisas pelo caminho. Você não é fraca. Eu fiz você forte. Eu fiz você resistente. Eu fiz você sábia. E aquele momento, eu estava dentro do meu quarto, ouvindo um louvor que eu amo muito, que é aquele Quão Grande é o Meu Deus. E eu comecei a chorar demais. E eu tive uma visão clara, assim, sobre o meu chamado missionário. E foi naquele momento que Deus falou comigo sobre eu vir para a África. Isso foi no ano de 2014, que eu me formei no Rema em 2014. E vim para a África a primeira vez em 2015. E Legal. aí, ó, tem um monte de gente falando, é verdade. Então, tá até hoje. Eu tô mentindo. Tô até hoje. Eu tô mentindo. Tá. Você quer perguntar, amor? Pode ir. Hein, deixa eu te perguntar, Rafa. Esse processo de ir, a gente sabe você até comentou sobre cultura, como é tudo aí, alguns aspectos. E como foi tudo isso para você, assim, de início, né? Emocionalmente, fisicamente teve dificuldade, passou por alguma coisa, você teve problemas. Porque assim, igual eu tava comentando esses dias, até postei, não sei se você chegou a ver. Falei, pessoal, olha, você acha que você tem chamado missionário, mas você está preparado? Porque eu já vi muitas pessoas falar que tem chamado missionário. Muitas pessoas. A gente sabe que missões não é só ir para outro país, para outro continente. Não sabe disso, né? A gente sabe disso. A gente entende que não é somente isso. Porém, muita gente fala e pensa e crê que é isso. Eu vou fazer missões, eu vou para outro país, eu vou para outra nação e tudo isso. Mas, antes de tudo, você está preparado? Então, assim, dá um breve aí, como é que foi para você? Assim, chegou, aquele impacto da chegada, emocionalmente, fisicamente, poxa, eu tô sozinha. Você teve isso com você? Ou você já foi com um lugar próprio? Tudo. Dá um geralzão aí, bem sucinto, vamos tentar, né? Na verdade, porque é difícil. Assim, eu vou desde o início, né? Desde lá dos primórdios da humanidade, quando eu vim a primeira vez. Eita, glória! Tem ali a Clara, a professora Clara, maravilhosa. Ela foi uma das pessoas, assim, que
me apoiou e acreditou naquilo que Deus tinha para mim. E olha que a Clara não fez o rema, a Clara não é da Igreja Verbo da Vida, a Clara não fazia parte do meu dia a dia. Só que ela viu a convicção que eu tinha e ela percebeu o chamado de Deus na minha vida. Então, assim, quando algumas pessoas vêm falar assim, eu tenho chamado missionário, eu fico olhando para a pessoa e eu tento perceber se ela realmente tem convicção daquilo que ela está falando. Porque assim, ela mesma precisa ter convicção do chamado de Deus na vida dela. Sim. Ela precisa ter convicção daquilo que ela está falando. Porque assim, que nem, por exemplo, aqui na Angola agora, eu já fiquei... E olha que eu moro num apartamento, graças a Deus, a gente, né, tem sido muito suprido, tem sido muito bem cuidado aqui. Deus tem suprido muito as nossas necessidades aqui de forma muito abundante. Glória a Deus por isso. E aqui eu moro num apartamento muito bom, numa região muito boa. Mas eu já fiquei 2, 3 semanas sem um pingo de água, sem uma gota de água. Meu Deus! Como assim, mulher? Sem água nenhuma. Nada de água. Nada. E como que você fazia? Aonde vocês buscavam? Tinha que comprar água. Ou então, tem uns baldes bem grandões de, sei lá, 100 litros, 200 litros que eu tenho aqui no apartamento. A gente sempre enche para alguma eventualidade dessa. E aí é banho de canequinha. É isso que eu ia falar. Aí... Você pegava, lavava o sovaquinho, passava um perfume, só molhava um pouco assim, né? Pra disfarçar. Lenço umedecido. Meu Deus! Então, aí às vezes eu fico pensando assim, essas pessoas que falam, que tem chamado, aguentariam passar por isso? Ai, eu aguento. Será? Será, né? Será mesmo? Tem certeza? Porque muitas coisas que eu passei, quando eu fui para Uganda, eu tinha uma convicção muito forte dentro de mim. Porque, assim, eu tinha acabado de terminar o rema. Bem na época, teve uma transição de pastoreio na nossa igreja. O pastor Rosilon saiu e entrou o pastor Gilmar. Painho Gilmar, maravilhoso. Ai, meu Deus, como eu amo ele, Célia. Sou muito grata a Deus pela vida deles, o apoio deles. Eles são maravilhosos. Ai, não tô com corona. Né? Tô com corona. Aqui tá muito seco o tempo, aí fica coçando. Então, quando eu fui pra lá, eu tinha uma convicção muito grande dentro de mim. E eu lembro que algumas pessoas que eu chamava, eu pedia assim, porque eu fazia bazares, eu fazia, sei lá, tinha bingo, que a professora Clara me ajudou muito, ela foi uma peça fundamental para isso. Eu lembro de um bazar que a gente fez lá na escola, que minha mãe é coordenadora, em, sei lá, meio-dia, um pouco mais de meio-dia de bazar, a gente arrecadou quase 3 mil reais. Nossa! Gente, se não é um propósito mesmo de Deus para isso, você acha que ia arrecadar tanto assim? Se não fosse a convicção do meu chamado, se não fosse a fé gerada, se não fosse... Que a fé move, a fé pode mover montanhas como pode mover pessoas, principalmente. Sim. Então, moveu, assim, pessoas que eu nem tinha contato, que eu nem conhecia, mas as pessoas olharam para mim e viram, não, peraí, tem alguma coisa de diferente nessa menina e eu vou acreditar naquilo que ela vai fazer. Sim. E eu colho os frutos dessa minha ida à Uganda de 5 anos atrás até hoje. Olha. Por conta da convicção e por conta da obediência. Sim. Então, quando eu fui para Uganda, não foi fácil. Porque a gente estava numa transição de pastoreio. O pastor Rosilon, que estava antes, ele é o meu mentor, ele é o meu pai espiritual, ele me ajudou, assim, demais em todas as coisas. Ele e Daiane foram as pessoas que injetaram ânimo mesmo em mim para eu poder continuar. Porque quando eu pedia, eu às vezes falava com uma pessoa, falava com outra, que eu achava que era de confiança, que eu achava que eu podia me abrir com essas pessoas, que eu achava que eu podia contar com essas pessoas, eles riam da minha cara, eles me olhavam de cima e embaixo. Você, branquinha assim, lourinha assim, vai pra África fazer o quê? Você não sabe fazer nada da sua vida. Eu ouvi muito isso. E infelizmente até hoje eu escuto, mas independente de eu ainda escutar isso ou não... Ô, Lariel!
da Argentina. Estamos internacionais Gente, também. Eu sou muito internacional, dá licença. Desculpa aí, né? Desculpa aí. Mas, assim, não foi fácil, mas eu tive pessoas fundamentais do meu lado, pessoas que Deus colocou mesmo do meu lado. E uma coisa muito, muito, muito importante que eu aprendi é você ter um relacionamento forte com a sua igreja e um relacionamento forte com a sua família. Porque se as coisas derem errado no campo missionário, você tem para onde voltar. Isso. Tem pessoas que vão estar te esperando e acreditando em você e acreditando naquilo que você foi, pelo menos, tentar fazer. Tem pessoas que vão, quando você retornar, vão estar de braços abertos para te receber. E eu, graças a Deus, a minha família sempre me apoiou desde o início. Quando eu falei para o meu pai, eu não vou esquecer. Foi no final de ano, os meus pais fizeram uma viagem para o sul, né? Que a gente sempre viajava para o sul, né? De férias e não sei o que e tal. E eu, naquele fim de ano, eu não quis ir. Porque eu falei para o meu pai que eu queria que eles economizassem e eu não queria ser uma despesa para eles e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E naquele fim de ano foi onde Deus começou a comunicar muito forte comigo a minha ida para a África, a minha vinda para a África. E quando os meus pais chegaram de viagem, eu ainda demorei quase um mês para falar para eles, porque eu estava com muito medo de falar para eles. Eu tava com muito medo. Eu falei, meu Deus, a filhinha deles vai fazer o que na África, meu? A princesinha, o que vai fazer na África? E aí eu fui com muito medo. Eu nunca vou esquecer essa cena. Eu entrei no quarto dos meus pais. Meu pai tava sentado na cama, minha mãe em pé. E aí eu falei assim, pai, mãe, é o seguinte, tem um negócio aí, ó, tem um projeto lá na África, lá em Uganda, não sei o que. Fui apresentando o projeto. Falei assim, olha, eu quero ir para lá. E eu tô com muito desejo de ir para lá, tô com muita vontade de ir para lá. E a maneira como eu expus isso para eles foi... meu pai, ó, pai, tô indo para Uganda. Foi mais ou menos assim. Aí seu pai estava sentado, sua mãe estava em pé. Sua mãe sentou e seu pai levantou. O quê? Eles desmaiaram, mais ou menos. O quê? Mas o meu pai ficou muito espantado, assim, muito espantado, porque eu acho que ninguém esperava isso, nem eu esperava isso. Porque, assim, como eu falei, eu sempre tive esse desejo de conhecer novos lugares, de conhecer novas pessoas, de estar pelo mundo. Mas eu ficava, e eu sempre tinha aquela curiosidade sobre a África. Mas aí eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer na África? Eu tenho que ir para a Europa, eu tenho que ir para Estados Unidos, sei lá, eu tenho que ir para algum canto desse. Mas a África sempre me chamou demais, sempre, sempre. Então, esse processo da preparação para eu ir foi do início de eu começar a criar uma rede de conexão, uma rede de apoio. E a rede de apoio com a minha família, primeiramente, depois com a igreja. Porque eu precisava, primeiro, que a minha família compreendesse aquilo que estava no meu coração, para depois eu poder falar para as outras pessoas. Oi, Laresca! Que bom você aqui! É o quê? De onde a Rafaela tirou isso? Do quê? A sua mãe falando que seu pai falou, de onde a Rafaela tirou isso? Ih, não sei, não lembro. Do quê? Não, na hora que você contou pra eles, ela tá falando que o teu pai falou pra ela, falou assim, ué, de onde que a Rafaela arrumou isso, meu Deus, essas ideias? Entendeu? Sim. Como se fosse uma surpresa. Eu falei, como assim? Do nada. Foi, minha gente, foi. Tadinho do meu pai. Graças a Deus, Deus segurou meu pai, viu? Pra ele não ter um infarto aquele dia. E até hoje, né? Bom, entra no assunto. Então, porque assim, de nada adianta a gente querer ganhar o mundo se a gente perde os nossos de perto.
é verdade. Então, eu fiquei muito preocupada de comunicar isso para minha família, de que eles entendessem isso, para depois eu poder comunicar para minha igreja e depois para os meus amigos, né? Então, eu fui criando essa conexão, essa rede das pessoas para me apoiarem, para estarem junto comigo e para me ajudarem também, porque era tudo muito novo para mim. Eu não tinha feito escola de missões, não tinha feito escola de ministros, eu tinha acabado de terminar o Rema. Para mim era tudo muito novo, era tudo muito incerto, mas eu tinha aquela convicção, aquela chama ardendo dentro de mim. Então, o que eu fiz? Então, pode falar. Não, pode falar. Não, o que eu ia Você que tem que falar. Então, quando você sentiu que você falou com seus pais, falou com a igreja e tudo, você daí foi preparada para poder assumir um campo missionário, é isso? Aí o que começou a acontecer? O pastor Rosilon ainda estava na nossa igreja, nessa época. Porque, se eu não me engano, ele saiu em junho ou julho de 2015. Uma coisa assim, quando o pastor Gilmar 2014, chegou. 2015, foi 2015, em julho de 2015. Isso. Então, no início, isso foi em fevereiro de 2015 que eu comuniquei a minha família. E quando eu comuniquei a minha família, eu fui falar com o pastor Rosilon. Ele já sabia disso, sem nem eu falar, porque ele já me chamava de minha missionária. E eu ficava, sai fora, pastor, você tá doido? Que minha missionária, o quê? Eu fazia isso pra ele. Mas dentro de mim eu ficava assim, sim, eu sou. Envia a mim. Aleluia. Eis-me aqui. E aí... E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a me dar livros para eu ler, ministrações para eu assistir e começou a me colocar em todos os departamentos. Então, eu trabalhei muito na igreja. Em tudo que você imaginar, ele me colocou. Por quê? Como que um missionário vem para o campo missionário sem saber, pelo menos, como colocar uma água no púlpito, ou como cuidar de uma criança no departamento infantil, ou como receber uma pessoa, um visitante? Como? Não tinha como. Como assim você tem um chamado e você não se dispõe a realmente servir as pessoas onde você está? Então, o Rosilon falou uma coisa para mim que é muito forte para mim até hoje. Ele falou assim, Rafaela, não adianta você ser uma bênção longe se você não é uma bênção perto. É muito importante isso também, porque isso é poderoso, poderoso. As pessoas, elas têm aquele negócio assim, eu sou missionário, eu vou trabalhar só lá no campo missionário. E esquece que missões começa aqui, ó. E esquece que missões começa aqui. Isso mesmo, nós vamos falar sobre isso aí daqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer um aviso aqui, que a gente está estourando quase 15 minutos da primeira hora. Então, todo mundo que está assistindo, a gente vai avisar quando for sair, porque nós vamos retornar, tá? Todo mundo que está aí, prepara, porque nós chegamos na metade do caminho ainda dos nossos assuntos, das coisas que a gente quer discorrer aqui ainda. A gente quer sugar o máximo de você, Rafa. Não, mas eu quero que você fale mesmo. Então dá certinho. E hoje, nós que falamos muito, a gente quer ouvir de você. Entendeu? Então você hoje aqui tem, toca o barco aí. Você pode ficar à vontade com tudo, com os assuntos, aonde você quiser abordar alguma coisa, não dá nada. Amanda, prega um porreto nesse trem aí. Isso, hoje é dia da gente te ouvir. A Laresca, hashtag volta Rafa. Então, assim, isso é importante, Rafa, porque as pessoas acham que servir primeiro no campo missionário é que vai acontecer. Só que, na verdade, tem que começar aqui. E é isso que muitas vezes as pessoas saem para o campo missionário e estranham. Porque elas não têm essa preparação que é feita antes, não é? Minha filha, Você conhece algumas pessoas, alguns missionários que saíram para o campo totalmente sem experiência nenhuma? Assim, conheço. Você tem uma Bíblia. Conheço
Conheço pessoas. Ai, vai ter sorteio? Eu quero. Eu também não estava sabendo, ó, gente. Fica ligadinho, vai ter sorteio da Ó, Bíblia. quem foi que mandou? Ó, o pessoal da Blessing. Blessing Live. Tá assistindo a gente. Isso. Que é o nosso apoiador também do projeto. Deus une pessoas, une propósitos. Já mandou aqui, sorteia uma Bíblia, olha. Sim. Aleluia. Rafa já vai elaborando uma pergunta aí. Ó, a Laresca falou para sortear um boleto. Eu tenho um monte. Quem quiser, eu tenho. Também tenho. Ai, meu Deus. Essa foi boa. Então vamos lá. Voltando para o nosso assunto. Quebrou nós. Oh, Deus. Ah, então tá bom, né? Ei, onde a gente estava mesmo? Aonde a gente estava? A gente estava falando sobre missionário. Laresca, A Laresca veio para tumultuar o negócio, gente. Oh, meu Deus, aleluia. Então, gente, deixa eu só mandar um oi pro meu primo Ricardo aqui. Ricardo, como eu tô feliz de você estar aqui. Saudade, meu primo. Esse é um primo que viaja muito o mundo aí também. Ele e o Rafael, pelo amor de Deus. É só porque eles não descobriram que são missionários, mas eles são 2 missionáriozinhos também. Ó. Eles viajam. Enfim. Mas essa preparação é muito importante, assim. Como o slogan não, é uma frase que a gente ouve muito no Rema, né? Tempo de preparação não é tempo perdido. Então, saudade. Então, eu conheço muitos missionários, eu conheço muitas pessoas que diziam ter essa convicção, que estavam firmes no que Deus estava falando para eles e eu tô preparado, eu tô pronto para tudo, enfim. Mas quando chegou no campo missionário, não aguentou o rojão, porque a pressão no campo missionário é muito grande. Lídia, então. Ai, meu Deus, a gente tá cheio de primo aqui. Ai, que coisa linda! Viu tanto que você é amada? Ai, gente, tudo minha família. Olha que povo maravilhoso. Tá vendo, gente, como família é importante? Sim, muito. Viu, missionários? Pessoas aí, ó. Então, isso mesmo. Então, porque assim, não é um mar de rosas o campo missionário. Não é um mar de rosas. Você não vai estar sempre servido por todo mundo. Você não vai estar sempre sendo amado por todo mundo, sendo assistenciado por todo mundo. As pessoas, a gente fala, por exemplo, nacionais, que são as pessoas da cultura onde a gente está. Então, os angolanos a gente chama de nacionais, né? Certo. Então, os nacionais, você nunca vai ter sempre 100% do amor, da atenção, da dedicação, da confiança deles, né? Você sempre vai ter uma decepção, você sempre vai ter um problema, você sempre vai ter alguma coisa. Você vai ter problemas no relacionamento com a sua equipe, você vai ter problemas no relacionamento com a equipe de nacionais, você vai ter problemas... Você sempre vai ter um problema. Não é um mar de rosas. Jesus disse que não seria fácil, mas ele não disse que seria impossível. Isso. Então, essa questão de, como o Leandro perguntou para mim, do choque cultural. Quando eu fui para Uganda, foi um pouco difícil, porque eu não tive um acompanhamento em relação a isso. Eu realmente fui com a cara e a coragem. Eu fui assim, tô indo, tchau, fui sozinha. Eu não conhecia ninguém em Uganda, pessoalmente. O Daniel Barbante, que é o líder da missão lá em Uganda, eu só tinha conversado com ele pelo Facebook. Só. Mas eu não conhecia ele pessoalmente, eu não sabia quem ele era, não sabia de nada. A única coisa que eu tinha era: vou para Uganda para ajudar esse rapaz com as crianças. Eu nem sabia quantas crianças tinham, eu não sabia de absolutamente nada. Quando eu cheguei lá, primeiro, na primeira noite que eu cheguei, quando eu sentei, porque assim, a minha viagem foi muito turbulenta em muitos sentidos, porque eu fiquei horas e horas e horas em São Paulo esperando a conexão, porque de Sinop eu fui de ônibus para Cuiabá,
De Cuiabá eu fui de avião para São Paulo. São Paulo eu fiquei acho que umas 14 horas esperando meu voo. Minha irmã morava em BH na época. Deu até tempo da minha irmã ir de BH para São Paulo, ficar comigo antes de eu viajar. Ela foi embora para BH de novo e eu ainda continuei em São Paulo esperando meu voo. Aí eu fui de São Paulo para África do Sul, para Joanesburgo. Mas em Joanesburgo foi muito rápida a conexão, tipo assim, 30 minutos. Saí de um avião, tive que correr para outro. E aí entrei no avião e eram mais 5 horas de Joanesburgo, da África do Sul, para Uganda. Quando eu desci no aeroporto de Uganda, fiquei 2, 3 horas no aeroporto porque minhas malas tinham sido extraviadas. Meu Deus. Para ajudar, né? Para ajudar. E Uganda fala inglês. Eu já falava inglês, não era fluente. Mas eu sabia falar, entendia tudo, falava direitinho, só que o sotaque deles, minha gente, é muito difícil. Eu não entendia nem um simples The Books on the Table que eles falavam, de tão difícil que era o sotaque deles. Então, assim, você precisa da graça de Deus em tudo, em absolutamente tudo. Então, a graça de Deus me assistenciou em toda essa viagem, porque eu tinha a convicção dentro de mim, a obediência, e eu larguei tudo. Falei, Deus, é contigo, porque eu não tenho, sozinha eu não tenho capacidade, sozinha eu não sei, e eu tô indo porque o Senhor tá mandando. E aí tá, cheguei lá, teve todo esse negócio. De noite, quando eu tava deitada na cama, detalhe, a base missionária na época que eu fui lá era uma antiga clínica médica. Então, a cama que eu dormia, ela era uma cama de tipo de hospital. E ela não reclinava, ela não baixava, ela ficava assim, ó. Como sentada, como se estivesse sentada. Eu fiquei 3 meses dormindo assim, tá, minha gente? Sem deitar. Fiquei 3 meses dormindo assim, sentada. Então, eu ainda fico pensando, quem fala assim, tem um chamado, tem? Certeza? Tem certeza? Você já orou? E aí, nessa primeira noite, eu sentada, assim, no breu daquele quarto, cheio de mosquito, cheio de não sei o quê. Aí eu fiquei assim, o que eu fui inventar da minha vida, Senhor? Sério, gente, eu não tenho vergonha de falar isso, não. Não, mas é para falar mesmo, para as pessoas verem como que é. Você tem noção? Você tá falando algo que eu ia perguntar para você. Eu ia perguntar assim, quando você foi assim, será que passou na cabeça, eu vou desistir desse trem? O que eu tô fazendo aqui? Ai, pai, obrigada. Meu pai falando, nunca reclamei, realmente nunca reclamei não, porque... Você tá passando só as experiências, né, que você passou. Eu realmente, assim, eu não tinha do que reclamar, porque eu me coloquei naquela situação e eu confiava de que Deus ia suprir as minhas necessidades, e foi dessa maneira. O pastor Gilmar, é isso o que eu estava falando sobre a sua rede de conexões, as pessoas para te apoiar e como, tipo assim, comprar o seu chamado, entendeu? Junto com você, pegar junto com você. Então, o pastor Gilmar, no dia que teve a transição de pastoreio, que o pastor Rosilon foi embora e o pastor Gilmar assumiu, o pastor Rosilon orou por mim e aí ele anunciou para a igreja. Ninguém sabia da minha ida para Uganda. Aí, nisso, veio o pastor Gilmar e falou assim, então, você é a missionária da nossa igreja? Naquela hora veio, ai, meu Deus. Sabe? Eu fiquei, eita, que responsa. E naquele momento, até hoje, o pastor Gilmar não largou minha mão. Ele não me desamparou. Então, ele falou assim, Rafaela, eu tenho um compromisso com você, que nós vamos enviar a oferta para você durante os 3 meses que você estiver. Eu acho que foi o fim de semana antes de eu viajar, ele levantou uma oferta lá na igreja também, que me ajudou muito na minha viagem e tal. Então, assim, é isso que eu tô falando, entendeu? Eu não tinha o que eu reclamar, porque eu me coloquei naquela situação confiando de que Deus ia suprir todas as necessidades. Tá acabando já? Vai cair, falta 19 segundos. Pessoal, vai cair, falta 15 segundos e a gente já volta. Todo mundo volta. Quem não voltar, nós vamos ter que buscar. É verdade.
Nós vamos voltar. Porque nós vamos voltar para falar da ONG. Nós falamos de Rafaela, nós vamos falar de ONG ainda. Isso. Eita, meu Deus.